Após uma semana relativamente fraca do ponto de vista macroeconômico, essa semana os mercados voltam a ter o que fazer, porque na terça-feira será divulgada a inflação, o CPI dos Estados Unidos referente ao mês de janeiro. Alguém poderia inclusive argumentar, de novo falar sobre inflação, porque parecia que o mercado estava menos interessado nesses indicadores e mais preocupado com o crescimento, já que todo mundo fala em recessão. E eu concordo, de fato, o mercado vinha se preocupando um pouco mais com os indicadores de crescimento, mas após o payroll e a taxa de desemprego divulgada 2 sextas-feiras atrás, as coisas mudaram. Inclusive, isso afetou bastante o mercado financeiro. Vocês viram que os rallies de alta perderam força. Isso porque um mercado de trabalho forte como esse é estimulativo e inflacionário. A dúvida é, quão inflacionário? Nós vimos que isso também já começou a mudar a fala, o discurso de alguns membros do FONC que apareceram nos últimos dias. E isso impediu a alta dos mercados. Nesse vídeo nós vamos falar sobre inflação, ou melhor, sobre 3 assuntos específicos. As mudanças no cálculo do CPI para 2023, as revisões do CPI dos últimos meses, a inflação não caiu tanto quanto nós havíamos imaginado, e a recente alta nas expectativas de inflação, tanto pela enquete da Universidade de Michigan, quanto os break-evens de inflação negociados no mercado. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Munstock, eu sou economista e consultor de investimentos. Se vocês gostam desses vídeos, por favor, deixe o seu like, me ajuda bastante. Inscreva-se no canal e vamos falar sobre inflação. Recentemente, a BLS, que é a secretaria que calcula a inflação nos Estados Unidos, anunciou que em 2023 o cálculo do CPI sofrerá algumas alterações, que já serão implementadas agora em janeiro de 2023. Entre elas estão uma mudança na categoria novos veículos, o peso dessa categoria no CPI como um todo vai mudar, visando acompanhar as últimas tendências cíclicas do setor automobilístico. A gente sabe que a inflação de veículos novos ou usados aumentou demais no mundo nos últimos anos. Uma mudança no cálculo é que eles vão deixar de fazer a cada 2 anos para ser anual e eles levarão em consideração os dados de consumo apenas de um ano, 2021. Bom, isso são mudanças na base de cálculo, não é tão interessante assim, na verdade é muito chato. Eu quero saber uma coisa, isso de forma prática vai afetar o quê? Vai afetar a inflação do ano seguinte. Mas se nós pegássemos essa nova metodologia para recalcular a inflação de 2022, será que notaríamos alguma diferença? A resposta é com certeza. Vou colocar um gráfico para vocês na tela. Aqui vocês conseguem ver 2 linhas. A linha branca é a inflação calculada pela nova metodologia e a linha laranja é a inflação que nós acompanhávamos ano passado. Vocês conseguem ver que com a nova metodologia, a linha branca, o primeiro semestre do ano passado teria tido uma inflação menor do que a divulgada e no segundo semestre uma inflação que não caiu tanto quanto nós havíamos acompanhado. Em outras palavras, o CPI ficaria mais estável. E essa é uma grande crítica que eu tenho a essas revisões de cálculo que eles fazem, porque se pegássemos a inflação desde 1980, com a metodologia antiga, a inflação de 2022 não teria chegado a 9%, mas a 15%. Com essas mudanças, a BLS acaba estabilizando o CPI. A inflação não sobe tanto quanto parece. E isso acaba estabilizando a política monetária do Fed. Só que, de qualquer maneira, esse é um indicador que calcula o custo de vida. Deveria refletir as alterações nos bens e serviços que afetam o nosso dia a dia. E com essas mudanças metodológicas, que fazem com que a inflação fique mais estável, não reflete a realidade. Em termos anualizados, pegando a inflação dos últimos 3 meses, ela não teria subido 3,1%, mas 4,3%. E pegando a inflação dos últimos 6 meses, desde que a inflação fez pico nos Estados Unidos, em termos anualizados, ela não teria chego a 4,6%, mas a 5,1%. Então, tudo que o mercado festejou nos últimos meses, ao perceber que a inflação vem caindo, não deveria ter acontecido porque, de fato, com as novas metodologias, não caiu tanto. Mas, de qualquer jeito, a BLS revisou a inflação de dezembro, de outubro e de novembro. Ela não caiu tanto quanto nós havíamos acompanhado. A de dezembro, que havia sido deflacionária, 0,1%, na verdade é positiva em 0,1%. Tudo bem, 0,2% não vai fazer o mercado reagir de forma absurda, mas a inflação em 12 meses continua elevada.
A inflação cheia em 12 meses está em 6,44%, vocês conseguem ver no gráfico. E a inflação núcleo, Core CPI, 5,7%. Ainda é uma bela distância da inflação, da meta de inflação do Fed, que é 2%. Tá, e qual é a minha expectativa para o CPI dessa terça-feira? Primeiro, o mercado esperava 0,3% de inflação, agora ele já espera 0,4%. Então, o mercado mesmo já está vendo que a inflação talvez demore um pouco mais para cair. Olhando para o Inflation Nowcasting do Fed de Cleveland, que é um modelo que eles usam para tentar prever a inflação no futuro, o Fed de Cleveland espera um CPI de 0,65%, não é uma inflação baixa, e um Core CPI de 0,49%. Se tem uma coisa que esse vídeo vai mostrar para vocês é o seguinte, a mensagem é essa. O mercado vem esperando uma inflação mais alta do que nos últimos meses. E faria todo sentido. A atividade econômica surpreendeu para cima, o mercado de trabalho está mais apertado. De fato, essa economia americana pode ser mais inflacionária do que os meses anteriores. E quando nós olhamos para os break-evens de inflação, que é uma espécie de expectativa de inflação mensurada pelo mercado, há poucas semanas atrás o break-even de 5 anos estava em 2,08%, esperando uma inflação de quase 2% para os próximos 5 anos, que é a meta do Fed. Hoje o break-even de 5 anos está em 2,47%. A sensação que eu tenho tido recentemente é o mercado está vendo que a inflação americana é mais persistente, as commodities estão se recuperando, o desemprego americano está muito baixo, a atividade econômica ainda é robusta, o consumo ainda é forte. Essa inflação vai demorar mais tempo para voltar aos 2%. E outro indicador que comprova, porque eu gosto de olhar várias coisas ao mesmo tempo, não apenas um indicador e dizer, nossa, olha aqui, ó, o Inflation Nowcasting do Fed de Cleveland está subindo. Não. Vários indicadores mostram isso, inclusive as enquetes realizadas pela Universidade de Michigan nos Estados Unidos. A leitura prévia de fevereiro mostra uma expectativa de inflação para os próximos anos de 4,2%. Estava em 3,9%, o mercado esperava 4%. Eu acho que está deixando bem claro aqui no vídeo que o próprio mercado e os indicadores estão percebendo que a inflação realmente caiu nos últimos 3 meses, com as revisões feitas pela BLS não caiu tanto, com a reabertura da China e o mercado de trabalho e atividade mais fortes lá fora, essa inflação vai demorar mais tempo para cair. Dado que o Fed tem sido um pouco negligente com a questão das condições financeiras, deixando aí mercados subirem, rally em bolsas, rally em treasuries, as hipotecas de 30 anos estão mais baratas, isso tudo é estimulativo e inflacionário, podemos ver um rebound, uma elevação novamente da inflação americana nos próximos meses, dado que a economia está mais resiliente do que nós imaginávamos, certo? Agradeço a participação de vocês. Vamos esperar aí na terça-feira a divulgação do CPI. Isso pode mexer bastante mercados, até porque S&P 500 estava em rally de alta. De fato, estava em rally de alta. Só que desde o payroll, desde a taxa de desemprego que foram divulgadas há 2 sextas-feiras atrás, a coisa mudou. O mercado sentiu. Até mais.